Amém, teste, teste, som. Às vezes que eu saí com o pastor Gil, Nadinho, Tinadinho, como diz a Clara, ele chama Tinadinho. Quem que é Tinadinho? Eu não sei quem que é. Às vezes que eu saía com o pastor Gil e ele ia contando o investimento que o pai acreditava, na forma dele acreditar nos filhos. E ele queria que todos estudassem, né? Investiu pesado nisso e deixou essa herança para os filhos dele, de acreditar que os filhos iriam longe, porque ele investiu não só carinho, atenção, mas investiu na educação deles. Não só a educação acadêmica das escolas, mas também de caráter, de ser homens e mulheres que honrassem a Deus, mas que honrassem, acima de tudo, serem pessoas generosas, serem pessoas que tinham seu dever com o outro e que fossem pessoas de caráter que honrassem a sua palavra. Foi isso, eu estou falando certo? Deixa de falar alguma coisa que eu não lembro, que foram várias vezes, mas o testemunho do pai foi isso. E cada pai deixou. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, mas uma coisa que meu pai deixou como marca muito forte para a minha vida, e é pouco tempo, que ele trabalhava muito, fazia muito bem feito as coisas, era para mim ser um marceneiro, mas eu não aprendi a profissão. E onde as casas que eu entrei, todos elogiavam os móveis que ele fazia. E ele deixou uma marca também muito forte para mim, que foi visitar os parentes. Como eu gosto de fazer isso, né? Porque minha mãe era mais quieta, de ficar em casa. Mas o meu pai gostava muito de sair. Então, eu peguei o mesmo ritmo do meu pai. Meu pai entrava por uma porta e saía pela outra. Ele fazia uma visita de médico bem rápido, né? E a família toda tinha uma marca. E agora eu estou 3 anos aqui nos Estados Unidos e todo mundo fala, eu sinto falta daquela visita que você vinha muito rápido. Depois que eu virei pastor, então era mais rápido ainda. Mas eu não deixava de ir em nenhum aniversário, não deixava de ir em nenhum velório, não deixava de ir em nenhuma situação que se tratava da família. Eu estava presente. Nem que fosse para chegar meia-noite, a hora que estava terminando a festa, eu estava chegando lá. E eu sei que você saudosamente está lembrando das heranças boas que os pais deixaram para cada um. Não, feliz dias dos pais para todos vocês também. E que o Senhor continue abençoando vocês. Aproveitando sobre pais, nós chegamos ao acampamento agora. Oh, meu Deus, que lugar. Alguns já vieram me abraçar, estou com inveja de você. Porque aquela água, aquele lago, aquelas brincadeiras. Eu realizei um sonho, mais um sonho, de conhecer um acampamento americano. Eu me converti num processo de acampamento e de fazer parte de acampamento, e para mim, eu amo acampamento. Então foi um presente conhecer aquele lugar. Quando o pastor me indicou lá de Orlando e eu passei para o pastor Alexandre, ele logo ligou, fez contato, o lugar é lindo. Vocês terão a oportunidade de ir lá e participar e conhecer. O pastor já está elaborando algumas coisas, tem umas estratégias aí maravilhosas que vocês vão conhecer esse lugar. E tem que descer no tubo-água, tem que pular da lona, tem que ir nadando com colete, pegar o pedalinho com a esposa e ir namorar lá no meio da lagoa. Eles não estão aí, já entraram para lá. Ou seja, tem uma parte romântica, tem a parte para instruir, o galpão grandão para o lugar para poder falar para a igreja toda, tem uns quartos que são deliciosos para dormir. Então, vale a pena. Separa esse dia. O dia que o pastor falar, trabalha domingo, sábado, todo dia para compensar o dia, o final de semana, para você poder ir. Amém? Pastor Carlos e pastora Sônia estavam lá com a gente. Eu chamo ele de galego, mas eu estou tratando de Mônica, mas a Marcela. Estavam lá também, a minha esposa, a minha filha. E foi assim, os pais devem estar curiosos, quem não teve com os filhos conversando. E adolescente chega em casa e não fala muito. Ele não conta muito o que aconteceu. Vocês perguntam, qual que foi? Foi bom. Foi cansativo, eu dormi pouco. Né? Eles vão falar assim, eles não vão contar a história como foi. Mas pastor Carlos, pastor Ação, pergunta para eles aqui, para Marcela e para o Fernando, que eles vão ver que o que Deus fez lá. Né? Que coisa maravilhosa que aconteceu lá. Obrigado a vocês que investiram no filho de vocês, acreditaram, enviaram, porque eles receberam muito. Eu ministrei 3 vezes, a Cida ministrou 4 vezes, 2 horas de palavra para eles, gincanas bíblicas,
brincadeiras, recreação, brincaram muito, mas o que mais a gente viu foi o quanto que eles receberam. Continue investindo na casa de vocês, tirando um tempo, nem que seja de 15 minutos, para poder orar com eles, para poder ler a Bíblia com eles, para poder continuar o fazendo aquilo que vocês estão fazendo muito bem feito, investindo na vida deles. Gaste esse tempo lendo a palavra com eles, gaste esse tempo lendo a Bíblia, porque eles vão longe, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, foi muito bom estar com vocês lá também, né? Mas vamos lá. Há 4 semanas atrás, um pastor me procurou e estava uma discussão sobre psicologia e o pastor e a psicologia. Eu tenho um amigo que é capitão, não é capitão, eu esqueci a patente dele na Polícia Militar de Belo Horizonte, e ele estudou psicologia, ele tinha uma alta patente lá dentro da Polícia Militar, e ele tinha acesso a todas as informações sobre as pessoas, porque o comando dava liberdade para ele ver todas as fichas das pessoas que estavam em situação difícil, ou que morreram, ou foram assassinadas, suicidaram. Ele tinha acesso a essas informações. E ele escolheu estudar psicologia. E aí veio uma pessoa para dar uma palestra em Orlando, ia rodar várias igrejas em Orlando, e ele começou a discutir se aquela pessoa era habilitada, ela não é pastora, a pessoa, e ela era habilitada para associar coisas da Bíblia e coisas da psicologia. Mas não é o assunto a psicologia, pastorado, não é nada disso não. Mas quando ele foi conversar comigo, ele mandou um vídeo e um psicólogo americano foi dar uma palestra no Brasil. A igreja presbiteriana tem um órgão maior da igreja que convida para todas as presbiterianas, e ele convidou esse pastor americano para poder ir falar lá. E aí que pode você ser um pastor e ser um psicólogo. E até para você ser considerado que vai dar aconselhamento para as igrejas americanas, ele tem que ter 60% do tempo dele gasto com psicologia para poder atender alguém. Então acontece, nessa fita, ele chegou num ponto e falou assim, as pessoas, se há uma sede maior das pessoas hoje, é amor. E quando ele falou assim, a sede é amor, deu um estalo na minha cabeça e eu não vi mais a fita, eu não ouvi mais o que ele falou, até porque eu ia entrar para a aula e eu tive que desligar o celular. Mas deu um estalo na minha cabeça, porque ele estava falando do Brasil, mas era um americano falando daqui. E começou a rodar na minha cabeça, eu nem prestei atenção na aula, até porque na aula estava tratando sobre honestidade. E aí estavam fazendo um monte de perguntas, mas você é pastor? Porque a pergunta era, você já mentiu alguma vez? Já menti. Você fala 100% a verdade? Eu falei, não, de vez em quando eu minto, eu falo mentira. Você é pastor fazendo isso? Sim, eu sou humano e erro e posso mentir. Eu, às vezes, vacilo, erro, não que eu posso. Eu erro, faço e acabo falando uma mentira. Minha esposa pergunta, tá lindo? Eu falo assim, tá lindo, tá maravilhosa. Né? Eu tô mentindo, não tá às vezes. Então é uma mentira. Né? Então assim, N situações você acaba mentindo para agradar o outro ou para não ficar ruim com o outro. Nós brasileiros temos muito disso, de ficar preocupado com a opinião do outro, então você fala alguma coisa ou fala alguma coisa para poder agradar a pessoa. Você gostou? Gostei. A comida tá boa? Tá ótima. Tá sal demais. Tá pimentada. Ou seja, se é para agradar a pessoa, você fala mentira. E no final da pergunta falou assim, você é honesto? Aí todo mundo responde, porque palavra honestidade para o brasileiro é uma pergunta muito forte. Você é desonesto? Não. Mas você fala mentira? Fala, então você é desonesto. No final da entrevista, do bate-papo, era isso. E aí as pessoas dentro de sala, a professora vira e fala assim, eu acho que o único que falou a verdade aqui e falou que era desonesto foi o pastorzinho aqui. Até lembrei do pastor lá do Brasil, que vocês chamam de pastorzinho. E aí, eu falei assim, eu fiquei feliz porque eu fui autêntico. E disse. Aí as pessoas da sala falaram assim, não, eu não sabia que você era pastor, não. Eu fiz de propósito não contar que eu era pastor.
Porque nas aulas anteriores, a primeira coisa que eu falava era que era pastor e não ajudei muita gente, mas eu tenho uma proposta muito maior agora de poder ajudar muito mais sem falar que eu sou pastor. E uma coisa que eu percebi nesse estalo que deu na minha cabeça sobre a palavra amor, é como falta amor para a gente hoje. E aí logo veio um versículo que eu quero abrir aqui, deixa eu me localizar aqui, está em Mateus, você que está com a sua Bíblia aí, puder jogar lá na tela para mim. Mateus 22:34. Mateus 22:34. Acharam aí? Amém? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor de todo o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro amor e o maior mandamento. E o segundo, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E eu comecei a ver vários textos, comecei a pesquisar, fazer, porque aquilo começou, era à noite, eu cheguei em casa, fui dormir mais ou menos 1 hora, que eu fui pegar a Bíblia, fui ler, e fui buscar algumas coisas, e fui falando de amor, amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, com toda a sua força, e foi falando isso tudo, e vai para o segundo, que ele vai falar aqui que é amor, ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós estamos numa crise de amor hoje. Na primeira crise que a gente tem de amor hoje, eu ia começar por último para chegar no primeiro, mas eu vou começar do primeiro. Amor a Deus. Se eu perguntar para todo mundo, para brasileiros principalmente, se eu perguntar aí alguns hispanos que eu conheço, algumas pessoas, se você ama a Deus, a resposta vai ser: eu amo a Deus. E na mesma linha da honestidade que eles foram trabalhando, se a gente caminhar fazendo algumas outras perguntas, vai chegar ao ponto de você ama de fato ou não ama de fato a Deus. E aí, o primeiro versículo vai falar sobre amor a Deus, o que Jesus disse sobre amor a Ele, Jesus, que é um Deus também, e ao Pai, e ao Espírito Santo. Então, João 14:21. Pode continuar marcando aí onde está, porque nós vamos voltar para aí. João 14:21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então a primeira coisa que quando Jesus é questionado sobre amor, quem ama a Ele, quem ama de fato a Ele, Ele diz assim: aquele que guarda, obedece, conhece os meus mandamentos. E quem ama o Senhor de todo o coração, com toda a razão, com todos os seus sentimentos, com toda a sua fé, ele tem sede de conhecer a própria palavra que é Jesus e obedecê-lo. Mais que obedecê-lo, ter um relacionamento com ele, andar segundo a sua vontade. Até porque, para participar da ceia, o pastor falou, tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Tê-lo como Senhor é dizer, Senhor, não é mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você está declarando para o Senhor, a cada vez que você toma a ceia, que você reconhece o sacrifício de Cristo e também reconhece a sua submissão a Ele. A sua entrega total para que você se renda àquilo que Ele tem como propósito, como vida para a sua vida. E Ele tem um propósito de vida e vida em abundância.
Uma vida que não acaba, é uma vida eterna. A partir do dia que você aceitou a Cristo, começou a sua vida eterna. Começou a garantir o selo na sua vida, através do Espírito Santo na sua vida, que você já tem a vida eterna. Não é quando você morrer e foi morar no céu, você já tem a vida eterna. E você já participa dela, já participa dos benefícios e das heranças que você já tem agora, vai ter amanhã e vai ter no futuro. Essa é uma garantia que a palavra, e cada vez que você lê, você se alimenta dessa palavra, vai encher no seu coração desse amor de Deus que nos constrange, desse amor de Deus pela sua palavra, pelo seu zelo, pelo cuidado que ele tem. Um cuidado tão grande que no capítulo 12 de Hebreus ele fala o quê? Que ele, por amar, ele disciplina. E que a disciplina é como correção, a disciplina é como um castigo, que às vezes Deus está dando para a gente um castigo, uma poda, para que a nossa santidade, que possamos participar da sua santidade. Então participar de uma disciplina, do cuidado de Deus, é poder saber, eu estou relevando uma poda de Deus para dar mais frutos, para poder ter mais relacionamento com o Senhor, para ter mais intimidade com o Senhor. Mas só que nós temos uma questão muito séria. Quando estamos passando por um tratamento, ou Deus está usando alguém para poder lixar a gente, para lapidar a gente tende a não olhar para Deus e não olha para as circunstâncias e não vê a mão de Deus naquilo tudo e começa a culpar pessoas. É minha esposa, é meu filho, é o meu patrão, é os meus empregados, é o meu amigo, é o meu colega. Ou seja, a tendência nossa é terceirizar, passar a culpa para outras pessoas e não interiorizar isso, olhar para dentro de você. Deus, o que o Senhor está trabalhando comigo? O que o Senhor está tratando em mim? Porque o Senhor me ama tanto e um pai que ama o filho corrige, disciplina. E disciplina muitas vezes não é só lambada, coro, mas é diálogo, é tirar alguma coisa, é passar por uma circunstância difícil. Igual recentemente, o pastor sabe disso, alguns amigos sabem disso, em Orlando, 6 semanas sem trabalhar. Imagina o que é isso, sem ganhar um tostão em 6 semanas. Eu que dependia de ter um dinheiro em conta, de ter dinheiro na mão, achar que eu tinha que ter o dinheiro para me sustentar, para ter as coisas, para mim Deus tirar isso foi um sufoco, eu trabalho desde os 8 anos. Então eu sempre trabalhei, estudei muito, porque a minha mãe falava, quer ser alguém, estuda. Eu fiz 2 faculdades, então eu achava que eu ia resolver minha vida sendo um ótimo estudante, ter estudado em 2 faculdades, ser alguém bem sucedido na vida, ter dinheiro na conta do banco, ter uma poupança boa para emergências, e de repente Deus me traz para um outro país, sem ninguém, sem família, sem ninguém aqui, só minha esposa, a minha filha, e tira para mim aquilo que era a vida inteira, que passou em fome, passei dificuldade, era algo que para mim era insuportável saber que eu ia passar dificuldade. Mas essas 6 semanas, Deus levantou pessoas para socorrer, para ajudar, para trazer uma palavra de esperança, mas também trazer dinheiro para o meu bolso ou para a minha conta. E nós não tivemos aqui a Cida, nós não tivemos falta de nada. Até porque a nossa casa virou BNB, Airbnb. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Mês de julho foi, junho e julho, foi uma rodízio de gente na nossa casa. Orlando, todo mundo sabe, todo mundo quer vir. E minha casa virou um rodízio de gente. Mas foram coisas tão maravilhosas, amigos que vieram, pessoas que vieram, parentes que vieram. Foi um momento maravilhoso, mas era um momento muito crítico para mim. O ano passado, quando eu passei por um momento crítico financeiro aqui, eu perdi a cabeça. Eu comecei a falar muita coisa, fiquei nervoso, mas esse ano veio uma paz tão grande, porque eu falei com Deus assim, eu não quero ser reprovado na prova que eu estou passando. Eu não quero ter que fazer esse vestibular de novo. Eu não quero fazer essa prova de novo, eu quero passar nela para esquecer de uma vez por todas e ir para frente. Crescer, eu sei que tem outra prova lá na frente e outra área, mas nessa eu quero passar. Mas eu vi a mão das pessoas socorrendo sem saber que eu estava precisando. Surpresas maravilhosas. Trabalho que apareceram de um dia só, de 2 dias, um dia, que não era um trabalho, era um prazer fazer alguma coisa, prestar uma ajuda a alguém, e a pessoa, por uma oferta de amor, ofertava de uma forma assim tão maravilhosa e tão generosa, que eu fiquei. Então assim, esse amor a Deus é um amor à sua palavra, é um amor ao que Ele
o próprio Jesus trouxe como vida para poder socorrer outras pessoas. Então o amor a Deus é conhecer as suas palavras, obedecê-las, guardar no seu coração, praticá-las com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com toda a sua energia. Mas não fica só nisso. A resposta de Jesus para aquelas pessoas foi de dizer o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu salto o próximo e vou para ti mesmo. Porque se nós não tivermos amor e amarmos nós mesmos, nós somos nosso primeiro inimigo, não é o diabo o primeiro inimigo nosso, nós somos o primeiro inimigo nosso. E se nós não amarmos a nós mesmos, nós vamos destruir as nossas vidas. E nós estamos num tempo, eu estava dizendo para os adolescentes no acampamento, que eles estão vivendo um tempo muito difícil e massacrante para eles. Às vezes os pais não têm a mínima noção do que os filhos estão vivendo de tentação, de ataque, pela internet, pelos colegas da escola. Os pais às vezes nós pais estamos tanto envolvidos com o trabalho, com o sustento, a maioria que talvez está vivendo para levantar, para pagar as despesas do mês, que está com a cabeça cheia de coisas para poder fazer, ou contas para poder fazer, o medo com a imigração, o medo com as leis desse país, ou seja, a gente está tão preocupado com tanta coisa que a gente acaba de esquecer o que nossos filhos estão passando. Mas essa palavra é para um outro dia, eu não vou entrar nesse assunto, espero um dia poder estar falando para os pais sobre a vida dos adolescentes, principalmente aqui na América, é o que eu tenho ouvido muito, mas vai ser uma outra oportunidade, espero que eu possa falar para vocês. Mas queira ou não, se nós não amarmos a nós mesmos, nós não conseguimos, nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Eu só posso dar amor para alguém se eu me amo primeiro. Eu sei quais são as minhas necessidades. A minha esposa, por exemplo, é dormir 10 horas por dia. É claro que ela não faz isso todo dia. Eu, se dormir 6 horas, 5 horas, eu estou bem. Resolve a minha questão. Mas cada um tem que saber o seu limite e o que precisa. Amar a mim mesmo é saber que eu tenho que cuidar da minha saúde. Através da alimentação, através do exercício físico, mas eu trabalho 10 horas, 12 horas por dia. Mas aí é mais importante fortalecer esse corpo ainda, por quê? Você está talvez exercitando partes do seu corpo que não estão fortalecidas. Ou seja, você tem que pensar na alimentação, está com a saúde mental bem, a sua saúde física bem, mas passou aqui na América, é muito difícil fazer isso. Arrumar tempo para isso tudo, como fazer isso? Às vezes parece ser impossível, mas nós temos que nos amarmos, ou temos que amar a nós mesmos primeiro. E se eu me amo, eu sei o que eu quero para mim. Quem quer um carro confortável, luxuoso, para poder dirigir, entrar dentro do carro e poder entrar dentro do carro e fazer, eu posso ir lá na Califórnia, eu posso ir lá em Nova York, eu posso dirigir e trabalhar todo dia com o meu carro, porque ele garante que eu vou trabalhar. Eu quero uma roupa legal para poder vestir e vestir bem, eu quero comer bem. Se possível for, eu quero ir de vez em quando a um restaurante e comer uma comida gostosa, no Terra Gaúcha e comer um churrasco. Essas coisas que a gente quer uma ida para a praia, a gente quer ir conhecer lugares novos, como esse acampamento, esse lugar maravilhoso. A gente quer coisas boas, mulheres querem ir para uma vitrine, olhar a vitrine e comprar uma bolsa nova, um sapato novo, falar sapato para mulher então, maravilha, né? Comprar um sapato novo, calçar, olhar, gostar e sair com aquele sapato. Ou seja, os homens, uma moto, um carro, né? Então assim, nós sabemos daquilo que nós gostamos, que faz bem para a gente. Ter amigos, jogar um futebol para aquele que gosta de futebol, aquele que é a bola, como eu sou a bola do jogo. Ou seja, a gente sabe o que é bom para a gente. A gente sabe o que agrada a gente. A gente sabe como que a gente gosta de coisas que são boas para a gente. Mas não para só aí. Se eu me amo e sei do que eu quero, do melhor que eu quero para mim, do salário que eu quero para mim, do dinheiro que eu quero para mim, do trabalho que eu quero para mim. Se eu sou funcionário de alguém, como eu quero que o patrão me trate? Se eu sou patrão, como eu quero tratar que os funcionários me tratem? Ou seja, eu quero sempre o melhor para mim. Mas vem uma outra parte.
que além de me amar, eu tenho que amar o próximo. E aí, em João 14, 21, eu li para vocês agora, não foi? Em Lucas, deixa eu achar aqui minha cola, Lucas 10. Lucas 10, 25. Então nós falamos do amor a Deus, amor a nós mesmos, amar a si mesmo. Você sabe do que você necessita, do carinho que você necessita, da atenção que você necessita, do respeito que você quer ter, que as pessoas te tratem com respeito, que as pessoas te ensinem com respeito, que as pessoas te amem, te valorizem, te joguem para cima, te elogiem. Ou seja, nós queremos isso para todos nós. Mas diz aqui que Jesus, uma certa vez, encontrou com alguém e ele conta uma parábola para responder uma pergunta. Lucas 10, 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele repete de novo, contando uma parábola. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Esse perito da lei conhecia muito bem a palavra, conhecia muito bem o que os antigos disseram, o que Moisés disse, o que Abraão disse, o que Isaac disse, o que Jacó disse. Ou seja, ele conhecia ao pé da letra o que a palavra disse. Mas ele faz uma pergunta, como queria provar Jesus, ele diz no 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Olha assim, faça isso e viverá. Ou seja, a vida que Jesus falou que trouxe em abundância, é uma vida que fala de você preocupar com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, com toda a razão, com todo sentimento, mas amar a si mesmo, mas amar ao próximo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando eu disse que nós estamos vivendo uma crise de ausência, talvez nesse Dia dos Pais, por exemplo, a saudade do pai para muita gente. Talvez a saudade de um familiar. E uma das coisas que a gente sente muito aqui é a solidão. Uma coisa que você quer encontrar nas pessoas, amando a si mesmo, é encontrar um abraço, é encontrar um ouvido, é encontrar alguém que vai te ouvir, e vai te ouvir chorando muitas vezes, ou rindo muitas vezes, mas vai te ouvir. Que você pode confiar. Talvez a nossa carência tão grande hoje é em quem confiar para poder abrir o coração hoje. Porque as pessoas que estão, às vezes, ao nosso redor, não são honestas ou não são de confiança. E hoje a carência que nós temos muito grande é de poder, com quem eu vou abrir o meu coração. Eu, como pai, estou passando por tanta luta, estou em dificuldade, meus filhos, a minha esposa, eu não dou conta de sustentá-lo com o dinheiro que eu estou aqui, eu dou conta de sustentar, meu problema não é financeiro, mas em outras áreas eu estou tendo dificuldade. Eu estou trabalhando muito, estou cansado, eu não tenho tempo com a minha família. Ou seja, passa pela cabeça das pessoas, ou dos homens, ou das mulheres, muitas dificuldades, muitas lutas, mas precisava de alguém para poder chegar e abrir o coração e desabafar e contar e ter um ombro amigo para poder chorar. É uma das carências nossas hoje. A falta de amor para poder ter alguém para contar e ser ouvido, e a pessoa talvez não vai falar nada, mas no silêncio, na oração, no estender das mãos, num abraço. Ô irmão, eu não posso fazer nada, ô minha irmã, eu não posso fazer nada por você. Mas vamos orar junto? Eu vou pedir a Deus que venha trazer sabedoria e inteligência para você resolver isso. Ou então, vamos buscar ajuda com fulano, eu conheço alguém que pode ajudar a gente nessa situação. Se é uma situação financeira, se é uma situação de um empresário que está passando por uma luta e as suas vendas estão caindo, está passando por dificuldade, ou seu negócio não está indo bem, ou um funcionário que está em crise com a sua empresa, com o seu patrão, ou seja, qual for, ou um pai ou uma mãe que está tendo dificuldade no relacionamento com os filhos, ou com a esposa,
Vamos resolver, vamos procurar alguém que pode nos ajudar. Está aqui o pastor Carlos, a pastora Sônia, está aqui o pastor Gil e a pastora, para a gente poder conversar e tratar de resolver isso. Vamos buscar gente que pode nos ajudar. Eu não sei muitas vezes resolver, mas vamos buscar gente que vai nos ajudar. E saber que tem alguém que vai poder estender a mão e falar assim, eu te ajudo, vamos junto, vamos orar junto. Não fica sozinho nessa não, não fica sozinha nessa não. Mas aqui diz que aquele homem perguntou, e quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou de lado, e assim também um levita também passou de lado e quando chegou naquele lugar. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nele vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide bem dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quando desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Quem é o nosso próximo? Um desconhecido. No caso do judeu, um samaritano que era um inimigo. Quem é o nosso próximo? Um parente. Quem é o nosso próximo? Uma pessoa que eu nunca vi. Quem é o nosso próximo? O nosso funcionário. Quem é o nosso próximo? O meu patrão. Quem é o nosso próximo? A minha esposa, meu filho. Ou seja, o próximo pode ser qualquer um que está carente de amor, que está carente de um socorro. E quando eu pensei nisso aqui, há 5 anos atrás, eu vi a história de Dan Ashley. É uma senhora que recebeu a promoção estava trabalhando em Nova York, recebeu uma promoção, ela recebia $10.000 por mês, e recebeu a promoção para receber $25 mil no Texas, em Dallas, e ela recebeu a promoção e resolve ir para visitar a empresa que ela recebeu a promoção, para depois providenciar toda a sua mudança e mudar para Dallas. Ela estava questionando muitas coisas, mas ela perguntava a Deus, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, e chegando perto de Dallas, ela viu uma penitenciária e Deus falou assim, entra aí. E Deus falou só isso aí, entra aí e ame o seu próximo. Ela entrou daquele lugar e, sem saber por que, apresentou os documentos dela. Ela tinha uma ligação com corte, com juízes, com alguma coisa assim. Ela apresentou o documento e falou assim, eu não sei o que é para fazer aqui, mas o meu Deus falou que eu tinha que entrar aqui e amar ao próximo. Só está doida? A senhora pode entrar porque só tem credencial, só pode entrar aqui. Mas aqui estão os piores bandidos, os mais perigosos. É uma cadeia de segurança máxima, é uma cadeia muito perigosa, os piores bandidos da região estão nesse lugar. Eu acho que é uma coisa que você vai fazer que é muito, muito difícil. Mas a senhora quer, eu vou providenciar os guardas que vão acompanhar a senhora para ir até os lugares para a senhora ver. Senhor, eu não sei o que o senhor quer comigo. Ela foi orando. Ela foi orando, eu não sei o que o senhor quer comigo, Deus, fala comigo. Ela visitou todos os lugares, aquele lugar tenebroso, horrível, carregado, e ela pegou e falou assim, entrou, saiu, continuou dirigindo. Deus, o que o senhor quer comigo? Não entendi. Ame o seu próximo. Ela chegou na empresa e começou a subir no elevador, ame o seu próximo, ame o seu próximo, ame o seu próximo. Quando ela chega lá e recebe a proposta, ela ficou encantada com a proposta, ela ficou apaixonada, além do dinheiro que ela ia receber, era algo maravilhoso que ela esperou a vida inteira para receber. E ela volta de novo para Nova York e Deus continua falando com ela, ame o seu próximo, ame o seu próximo. E ela pega e quando chega, 3 dias depois ela tinha que dar a resposta, ela pega, Deus começa a falar com ela em sonho de criar um projeto para aqueles caras daquela penitenciária, aqueles estranhos que ela nunca tinha visto. Pior lá é possível, que ninguém queria ver e saber, que criasse um projeto de dar trabalho, de dar carinho, de dar o ouvido. Era um projeto extenso, mas um projeto que fala, além de dar isso tudo, que esse, quando saísse,
ele também ia ajudar outros a investir na vida de outros, ensinar outros a profissão e colocá-los na sua empresa ou no seu trabalho. Ela achou impossível isso, ela diz não para esse trabalho e começa esse trabalho, vai para o Texas, muda para lá, para poder trabalhar com essa penitenciária e começa a trabalhar com o projeto, fazendo contato com empresários, com fundações, para poder fazer o projeto, apresenta o projeto dela, que aqueles caras seriam ensinados dentro ali, a profissão, que eles seriam trabalhados dentro daquela ali, já com conexão com o empresário fora da região que ia colocar eles naquele lugar, e ela começa a fazer esse projeto, e vai aceitando e começa a preparar as pessoas, e a condição daquele que saísse era aí começar a trabalhar, porque ele ia montar uma empresa. O projeto todo é que aquele cara se saísse daquela empresa ia montar uma empresa. Ele ia iniciar trabalhando com aquela empresa parceira e ele ensinar tudo para ele e ia montar uma empresa para ele. E eles começaram a fazer o trabalho. Em um ano, 5 caras começaram a sair, começaram a montar suas primeiras empresas. 25 homens no segundo ano começaram a ser tirados daquele lugar e começar suas empresas e trabalhar com as suas empresas e fazer os seus negócios. Essas empresas que ensinavam, davam tudo, davam material, davam lugar nos primeiros anos para eles começarem a crescer e fazer. E aí entra uma outra área, esse amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo, as nossas carências. Eu digo, e já disse isso várias vezes aqui, está até gravado isso aí, esse amor, esse carinho, esse aconchego que eu recebi aqui nessa igreja, hoje eu não moro mais aqui, eu moro em Orlando, eu ainda não encontrei em outro lugar. Não encontrei. E olha que no Brasil também eu rodei muitas igrejas, mas eu encontrei aqui pessoas que têm um coração que ama a Deus, que ama a si mesmo, mas que ama muito ao próximo. Que dá, que ajuda. Eu encontrei empresários que não estão preocupados se aquele que ele está colocando como funcionário vai aprender tudo e um dia vai deixá-lo. Esse empresário, por amar a Deus, por amar ao próximo, por amar a si mesmo, ele ensina tudo, dá tudo, e quando esse funcionário quer sair, ele ajuda, dá todos os caminhos, dá o nome dele para as primeiras compras e ajuda aquela pessoa a trilhar um outro caminho como independência, como patrão, e ele investiu naquela vida sem ter medo de perder o mercado para essa pessoa. Eu encontrei pessoas que acreditaram nessas pessoas aqui e pessoas assim em outros lugares, até no Brasil eu encontrei. Eu contei histórias aqui, eu não conheço a pessoa, mas foi um pastor que ensinou 42 pessoas aqui, abriu 42 empresas para aquelas pessoas que trabalharam com eles. Eu encontrei pessoas aqui que não tinham quase nada dentro de casa, mas pegou daquilo que tinha, um pouco que tinha, e ajudou uma outra família, porque deu o ouvido para ouvir e ver que a dificuldade que aquela família estava passando. Eles tiraram um pouco da casa dele, não era para dar tudo aquilo para eles, mas eles deram para poder ajudar. Eu vi pessoas que, para socorrer famílias, abriram a sua casa sem cobrar um tostão. Porque aqui a forma de sobreviver é cobrando pelo quarto que você está cedendo. Não está errado isso, não tem erro nisso. Mas pessoas que por 2, 3 meses socorreram famílias que foram despejadas, e eles acolheram na sua casa, dando alimento, dando água, luz, e tentando arrumar emprego, pegando o carro e levando para tudo com lugar, até a pessoa conseguir comprar o carro e fazer as coisas. Eu vi pessoas que amam o Senhor, que amam o próximo e amam a si mesmo. E eu sei que no coração dos pastores aqui, o que eles mais querem ver é que esse amor, e o que Deus mais quer com certeza, é que esse amor chegue à vida de cada um de nós que estamos aqui. Porque se esse amor for derramado verdadeiramente, ao longo da história, você pega de Gênesis a Apocalipse, e pega ao longo da história toda, aqueles homens cheios da presença do Senhor, as mulheres cheias da presença do Senhor, elas transformaram o mundo e mudaram a história do mundo, por quê? Derramaram o seu amor pela vida de outras pessoas. Em 1979, um agente especial de Israel descobre que na sua linha genealógica ele era descendente da família da Etiópia. Como judeu, a sua família veio, a sua avó conta para ele que ele veio de descendência da família de Etiópia. A Etiópia, em 79, estava vivendo o pior momento da vida da história deles.
E aí o que acontece? Por descobrir isso, ele como agente especial de Israel, ele resolve visitar, e quando ele vê o caos que estava dando, o governo que tinha assumido estava matando os judeus naquela época, estava perseguindo, destruindo, o vizinho Sudão estava matando as crianças, pondo arma na mão dos filhos para matar os próprios pais. Então estava o caos daquela região, uma região muito delicada que estava em crise com os Estados Unidos, estava em crise com alguns países da Europa, estava em crise com Israel, então era um lugar de dificuldade. Mas esse homem resolve, disfarçado de antropólogo, porque ele era um agente especial, infiltrar ali e através de um outro homem negro, etíope, que estava ali, socorrer vidas, pondo em risco a sua vida e vida de outras pessoas. E o amor dele é tão grande para salvar a vida do outro, que eles começam a convencer pessoas que era possível fazer aquilo. Pessoas apaixonadas por eles, por você mesmo, pessoa apaixonada pelo Senhor, pessoa apaixonada pelo próximo, faz coisas que ninguém imagina, porque tem a mão do Senhor abençoando e multiplicando. E multiplicando, e multiplicando. Eu não sei a sua história, eu não sei a sua necessidade, mas eu sei que tem ao lado de você e alguém que pode estender o braço e orar por você. É uma prática que a gente fala aqui, quase todo domingo o pastor fala, qualquer pastor que vem cá pregar, é o poder de Deus que está na sua vida, que está cheio do Espírito Santo, de você estender os braços, abraçar e orar por alguém. Visitar alguém e não ouvir talvez história nenhuma, ela não contar e não abrir o coração, mas você chegar lá e vir, irmão, minha irmã, eu vim aqui orar por vocês. Eu vim fazer uma visita não de fofoca, de intriga, de falar mal, de explorar, eu vim falar de bênção, eu vou falar do milagre que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu não sei nada do que está acontecendo, mas vim te visitar para poder apenas orar e ir embora. Nós fomos visitar uma irmã lá em Orlando, foi um dos primeiros contatos que nós tivemos quando nós estivemos aqui em Orlando, e nós chegamos lá uma noite, ela trabalha muito, chega 8, 9 horas da noite em casa, e ainda vai fazer comida para outro dia, cuidar do negócio do filho, cuidar do marido, que é americano, o marido americano, como todo americano, fica fechado dentro do quarto, mas eu tenho um contato com ele, a gente conversa com ele, e nós chegamos naquele dia e fomos orar com ele. Eu falei, não, Deus mandou a gente vir cá para orar com vocês. Não sei porquê, mas Deus mandou orar. E nós pegamos ali na sala, e ela começou a chorar. Sei, Wagner, eu estou vivendo os dias mais difíceis, Cida, eu estou vivendo o dia mais difícil. As duas filhas do meu marido vieram do Alasca para cá, e o pai foi drogado por muitos anos, e não cuidou das filhas, e as filhas resolveram vir para cá, fugido do Alasca, porque as duas são drogadas, fugiram da polícia do Alasca, elas estavam detidas e fugiram de lá para vir para cá. Nós tivemos que assinar uma autorização para recebê-las na nossa casa, porque a polícia de lá comunicou com a Flórida, porque sabe que ele mora aqui. E aí nós tivemos que declarar que ela estava com a gente, mas essas meninas estão roubando tudo, tirando tudo aqui, e está uma situação muito difícil, está uma situação muito delicada. E aí acontece, quando esse pai, por culpa, por não ter drogado, ensinado as filhas o mesmo caminho, e elas seguiram o mesmo caminho, por culpa, acolhe aquelas meninas na casa, vira uma situação, ele pega uma casa de um amigo que ele estava construindo e arrumando, ofereceu para ela ficar, põe, aí um outro amigo oferece para outra ficar lá, um determinado dia ele chega na casa e a menina tinha uma overdose e morreu com 21 anos. Aquele dia que nós oramos com ela na casa dela, Deus trouxe uma paz tão grande para poder passar por esse período tão difícil, o marido com susto, porque foi ele ver a primeira vez, a filha daquele jeito, ele vai para o hospital e entra num quadro muito difícil, mas amanhã ele já está indo trabalhar, graças a Deus superou isso tudo, está conseguindo respirar depois do susto. A mãe já levou a outra filha para lá para poder ter um lugar onde vai tratar dela lá, porque Orlando é uma situação muito delicada para viver. Mas o que aconteceu? Essa mulher, por amar o marido e não conhecer nem as filhas dele, ela sabia que tinha, mas por amor, por 68 dias, ela pôs dentro da casa dela e passou a ter situações terríveis. Mas ela falava assim, eu não posso colocá-las para fora.
Eu tenho que amá-las. E nesse tempo que as meninas... Quanto tempo elas viveram com elas? 2 meses? 2 meses que ela viveu lá com eles, ele derramou amor, carinho, atenção. E quando ela morrer, ela pode dizer, eu pude amar a quem não conhecia e ajudar. Hoje o meu marido diz, você fez tudo que podia fazer para me ajudar. Eu te agradeço por isso. Eu não consigo resolver dentro de mim o que aconteceu com a minha filha. Mas eu consigo ver uma coisa, que a minha esposa não casou comigo só porque eu sou americano. Ela casou comigo porque me ama, porque ninguém suportaria passar o que nós passamos aqui. Ela derramou esse amor. Ela pegou dinheiro, deu para ajudar, ela deu o melhor lençol, ela deu a melhor cama, ela deu tudo, porque ela assim que queria ser tratada. E a pergunta fica, como você quer ser tratado? Trate os outros. Se você quer o melhor para você, queira o melhor para os outros. Se você quer crescer, queira que os outros cresçam também. Se você quer ter paz dentro do seu lar, queira que os outros também tenham paz do seu lar. Então eu te convido, o pessoal do louvor, para poder vir. Perdão pelo horário, eu passei muito, porque eu fiquei empolgado com essa mensagem, para mim primeiramente, e eu estava com sede de passá-la. E é o primeiro grupo que eu passo essa... Talvez está fora de ordem, ela está fora ela está mais cheia de emoção do que de um sentido, numa sequência que muitas vezes lógica. Mas é o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Ame você, ame o seu próximo, ame a Deus. E você vai estar vivendo abundantemente a vida que Jesus prometeu a todos nós. Um segundo de reflexão para a sua vida, para que você pense nisso. Você tem alcançado isso? Você faz parte dessas histórias, desses homens e mulheres que socorrem as pessoas, que dá o abraço, que dá o ouvido, que ajuda, que quando ouve uma história, ora, se compadece, tem misericórdia da vida daquela pessoa, como Deus tem misericórdia de nós. Ou nós estamos numa correria desenfreada e maluca para sobreviver, para ter o dinheiro. Talvez estão atropelando a nossa esposa, estão atropelando nossos filhos, estão atropelando o nosso esposo. E vida abundância está muito baixa. Nós temos que repensar a nossa caminhada. Como nós tratamos as pessoas? Como eu quero ser tratado? Porque a Bíblia fala de semeadura. Como nós temos semeado? O que eu tenho semeado? O que eu vou colher? O que eu quero colher para mim? O que eu quero colher com meu filho? O que eu quero colher com a minha filha? O que eu quero colher com meu esposo, com a minha esposa? O que eu quero colher com o meu funcionário? O que eu quero colher com o meu irmão? O que eu quero colher com o meu empregado? Com o meu patrão? O que você está semeando? Você está semeando amor? Você está semeando zelo? Pai, no nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, conhece a nossa história. Pai, no nome de Jesus, há tanta gente aqui carente de amor, de compreensão, de cuidado. Às vezes por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está precisando. E o primeiro socorro que nós pedimos é o socorro do Senhor. Mas na tua palavra, o Senhor nos ensina que enviará o socorro. E o socorro virá também pelos teus anjos. Mas o maior socorro virá para um ser humano que é sensível à tua voz, que entende o propósito da vida,
que entende o que o Senhor quer. Então, Santo Espírito Deus, incomoda cada um de nós essa semana, na outra semana, o tempo todo, para pensarmos sobre isso. Eu posso fazer diferença. Eu posso estar no centro da vontade de Deus. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, nós amarmos o mundo de tal maneira, as pessoas, a nossa família, os nossos inimigos, que o amor de Deus vai constranger essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, talvez seja muito complicado entender tudo isso, mas o Teu Santo Espírito pode trazer aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um. Pai, no nome de Jesus, que famílias sejam transformadas, que os pais possam abraçar os Teus filhos e ouvir, e ministrar, e ensinar, e orar, que as mães possam abraçar os Teus filhos e orar, ouvir. Pai, no nome de Jesus, que marido e mulher possam se abraçar e derramar amor um para o outro. Pai, que funcionário e patrão, patrão e funcionário possam ouvir um ao outro, se abraçar, chorar e derramar bênção sobre a vida do outro. Pai, que amigos possam se abraçar, ouvir um ao outro e ministrar bênção. Pai, inimigos que são declarados contra nós, possam ser impactados pelo Teu amor, que passa por nós, através das nossas atitudes, e se renderem ao Senhor, porque é um amor tão grande que constrange, e que a única coisa que podemos fazer é nos render a Teus pés. Pai, no nome de Jesus, que essa igreja continue com essa marca, e ela cresça a cada dia mais. É uma igreja que ama, é uma igreja que abraça, é uma igreja que recebe, porque os seus membros fazem isso. Pai, no nome de Jesus, o Senhor diz que onde nós passarmos, nós exalarmos o bom perfume de Cristo. E que aonde nós passarmos, Senhor, a gente possa deixar esse bom perfume de Cristo na vida de qualquer um, a começar da nossa casa. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Traz o consolo, traz a paz, traz a alegria, traz a esperança, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que faz, que realiza, que sustenta, que socorre. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém?